Olá, seja muito bem-vindo ao 33º Congresso da ABS, aqui no podcast Todos pelo Saneamento, cobrindo os grandes debates do setor no Brasil. Neste episódio, vamos receber a Marília Lara, que é CEO e fundadora da Status4. Tudo bem, Marília? Tudo bom, Duda? Obrigada aí pelo convite. É a gente que agradece. Marília, o tema do nosso congresso é inovar, né, para universalizar. E aí você é CEO de uma empresa de tecnologia e inovação, é isso? Conta um pouquinho mais para a gente. Legal. Eu sou CEO da Status4. A Status4 tem como objetivo utilizar a inteligência artificial para reduzir as perdas no sistema de distribuição de água. Hoje a gente oferta para o mercado algumas soluções, eu separaria em duas classes, né? A gente tem uma classe que é uma solução móvel. Então, a gente desenvolveu uma espécie de haste de escuta eletrônica que tem uma inteligência artificial acoplada. Então, uma pessoa que não é especialista pode usar para fazer a varredura do sistema de distribuição. Você encosta no hidrômetro aquela haste, aperta um botão, coleta 10 segundos do ruído, da vibração, né? A gente gera um log com data, hora, GPS. A gente tem uma pessoa ali ouvindo o hidrômetro. A pessoa que ouve o hidrômetro, ela não precisa neste momento estar ali. Quem vai fazer a coleta do dado é uma... Eu brinco que pode ser qualquer pessoa, até eu posso fazer essa coleta tranquilamente, né? E a análise que a gente faz, eu gosto de fazer uma analogia, né? Tem um aplicativo para você identificar música que chama Shazam, ele é bem famoso, né? Eu brinco que a gente é o Shazam do vazamento. Então, você ouve o ruído e classifica se aquele ruído é potencialmente um ruído de vazamento ou não. Né? A gente já tem mais de 7 milhões de amostras de ruído catalogadas que a gente usa para a nossa inteligência. E esse dado todo vai para um mapa, então ajuda a digitalizar o processo de varredura, né? Para você identificar aonde tem pontos suspeitos. E daí esse especialista, que geralmente é uma pessoa difícil de contratar, difícil de treinar, você deixa para visitar apenas os pontos que nós indicamos como pontos suspeitos. Então, ganha um tempo muito grande para você conseguir olhar a cidade, né? Eu estava até comentando, né? A Sabesp Unidade Franca ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade de Saneamento utilizando justamente essa tecnologia. Então, vamos pontuar assim, evita de que a empresa de saneamento tenha que quebrar uma rua inteira para identificar um vazamento, por exemplo? Na verdade, vai ajudar a empresa a fazer a varredura, identificar onde tem um potencial vazamento. E aí ele age direto onde pode ser que tenha um potencial vazamento. E aí a equipe, eu brinco assim, hoje nós estamos aqui em Brasília, né? A gente sabe que aqui em Brasília tem um sol para cada um. E aí eu costumo dizer, o geofonista está lá na rua com aquele sol quente na cabeça, mulher bonita passando, o ônibus, o cachorro mordendo o pé, e ele tendo que ouvir o ruído, não é um ruído simples de você ouvir, então ele fica cansado. Se você consegue fazer, na média, né, a cada 100 pontos que a gente avalia, cerca de 4 a gente aponta como pontos suspeitos. Então, ao invés dele precisar visitar 100 pontos e se cansar nessa jornada e, eventualmente, até sem querer deixar passar porque ele está cansado, a gente entrega 4 pontos para ele ir descansado e fazer a investigação da melhor forma possível para identificar ali os pontos onde a gente tem vazamentos potenciais. Fica bem mais assertivo, né? Bem mais assertivo. E aí ajuda bastante na economia de água, né? Porque é redução de perdas de água que a gente nem vê aí pelos canos subterrâneos. Exatamente, é muito importante. E a gente tem uma segunda classe de produtos, são aí sensores fixos que a gente usa, porque até antes disso, né, eu falo que a grande vantagem do ForFluid móvel é que ele é muito fácil de usar. Em uma tarde eu consigo ensinar o cliente, ele já sai hasteando a cidade sem grandes dores de cabeça. Mas no limite, se ele virar a esquina e aparecer um vazamento na rua, ele só vai ver o vazamento na próxima vez que ele passar por aquela rua. Que, na sorte, vai ser no mesmo dia e no péssimo azar, dali a um ano. Então, a gente desenvolveu tecnologia fixa para conseguir identificar os vazamentos. E aí a gente tem uma escadinha de inteligência dentro da nossa tecnologia. O primeiro degrau, telemetria, que eu chamo de telemetria simples. A gente faz a leitura, a gente usa sensores de pressão e sensores de vazão, de consumo, tanto para micro quanto para macro medição. E aí a gente faz a leitura da pressão e envia o dado, simples assim. Um segundo degrau, que daí já tem um pouco mais de tecnologia, é o sistema Turing. O sistema Turing, ele já começa a avaliar, por exemplo, o comportamento daquele sensor per si.
Então, será que ele está apresentando uma tendência de queda de pressão ou uma tendência de alta de pressão e vai gerando alarmes e você consegue fazer todo esse gerenciamento dentro de um dashboard. E o último degrau que a gente tem é o sistema ADA. O sistema ADA é um sistema em que a gente ilumina a distribuição da empresa de distribuição de água, né? Então, ele pega e coloca um sensor de pressão por quilômetro de rede, é bastante sensor. Esses sensores começam a captar os dados, são sensores de pressão, a gente capta os dados de pressão, manda para a inteligência artificial, que vai avaliar esses dados no conjunto, e aí a gente começa a indicar, a alarmar problemas que você pode ter naquele local. Prever. E só exemplificando para o pessoal entender. Vazamento, demanda reprimida, mistura de setor, todas essas coisas você acaba conseguindo identificar utilizando o sistema ADA. Muito interessante. E vocês atendem, vocês vendem um serviço para as empresas, é isso? Isso. A gente entrega os hardwares em comodato, a gente integra com o hardware que o cliente já tenha, para ele não precisar fazer um recapex, né? Instalar novos sensores e tal. E a gente vende uma licença de acesso ao sistema. E aí é uma mensalidade que se paga. E hoje a gente atende aqui no Brasil as grandes empresas, a gente atende a Sanepar, a gente atende ao Grupo Águas do Brasil, a Egea, Sabesp, Copasa, toda essa turma está com a gente, tem outras também. Ajudando a reduzir o número de perdas. Exatamente. Né? Que é muito importante. Trabalhar com a resiliência hídrica, né? Eu sou de São Paulo, eu costumo brincar assim, né? Se você voltar 500 anos na história da cidade de São Paulo, você tinha o quê? Uma meia dúzia de jesuítas, uma centena de índios. Né? Hoje nós temos 17 milhões de pessoas na Grande São Paulo e a gente não criou um rio novo. Pelo contrário, e as tubulações? A gente aterrou, poluiu, e as tubulações estão lá e elas ficam velhas. Então, a questão da resiliência hídrica ela é extremamente importante para a gente sobreviver mesmo, né? Economia de água. Exato. Muito obrigada, foi ótimo, Marília. Obrigada por ter vindo aqui no nosso podcast, e aí a gente está sempre à disposição para conhecer todas as tecnologias. Muito obrigada, foi um prazer vir. Obrigada. Obrigada.